Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius Borim, tá? Tutor de vocês. E então esse vídeo ele é para gravar, então para a gente resolver a atividade prática da disciplina de lógica de programação e algoritmos, tá? Então a gente tem 4 exercícios, eu vou resolver os 4 exercícios aqui em tempo real, tá? Só queria deixar claro aqui que a maneira que eu vou resolver é uma das formas que a gente pode resolver o exercício, tá? Então, programação funciona dessa maneira. Você tem diversas formas que você pode pensar para resolver o seu exercício, tá? Se você chegou numa maneira que é eficiente em termos de programação, em termos de tempo de execução e de uso de memória do seu programa, é válido, tá? Não quer dizer que a resposta que eu vou fazer aqui é a única que existe. Pode ser que você tenha feito de uma maneira bem diferente também, tá? E aí, se você quiser comparar, ficou com dúvida com o código que você fez, se ele está correto em relação a esse que eu fiz, aí você pode procurar a gente no canal da tutoria, tá bom? Então vamos começar aqui no exercício de número 1. O exercício de número 1 nos diz o seguinte: uma certa empresa fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não do seu último produto lançado. Para isso, coletou o sexo do entrevistado e a sua resposta, né? Um sim ou não. Sabendo que foram entrevistadas 150 pessoas, fazer um algoritmo que calcula e mostra ao final número de pessoas que responderam sim, número de pessoas que responderam não, percentual de pessoas do sexo feminino que responderam sim, percentagem de pessoas do sexo masculino que responderam não. Tá, então tem 4 informações aí que você tem que levantar, né? E daí eu deixo uma dica ali que para a resposta sim e não, utilize uma variável do tipo char, né, que armazena sim ou não, ou se você quiser, utilize uma variável do tipo int, que fica mais fácil de fazer, que armazena, por exemplo, 1 para sim e 2 para não, tá? Eu vou trabalhar aqui com o tipo int, que eu acho que fica mais simples a gente manipular e compreender, tá? Então o que eu vou fazer? Tenho que ler 150 entrevistas. Vou ler e a cada entrevista eu vou contando e vou verificando. Ah, a pessoa é homem ou mulher, respondeu sim ou não. Eu vou contando e somando, tá? Para depois chegar aqui nesses outros valores. Certo? Vamos lá. Então, eu estou com o Visual Studio aqui, já estou com o meu programa base da linguagem C criado, tá? Então não vou entrar nos méritos de como que eu crio um projeto, de como que é a estrutura base da linguagem. Para isso vocês têm os vídeos mais simples na disciplina, vocês têm vídeos introdutórios lá que ensinam isso. Aqui é para a gente pegar os exercícios mais avançados mesmo, tá? Então vamos lá. Então eu quero fazer 150 entrevistas, tá? O que eu vou fazer antes aqui? Eu vou criar um define que eu vou definir um total de entrevistados, tá? Nosso total seria 150. Só que a gente ficar fazendo o teste para 150 eu vou ficar uma hora inteira aqui só digitando 150 entrevistas, né? Então eu vou diminuir aqui só pra gente testar em 10. Depois, na hora de terminar o exercício, a gente volta para 150, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar do tipo int, né? Vou chamar de sexo. Uma outra variável do tipo int que eu vou chamar de SN, tá? Sim e não. Daí eu vou fazer o quê? Vou fazer um laço de repetição. Como eu sei quantas iterações eu vou ter, eu vou utilizar um laço do tipo for, tá? Que é mais simples de fazer. Então, quando eu sei, né, o número de iterações que eu tenho, normalmente a gente utiliza for. Mas não é obrigado. Se quiser utilizar while, quiser utilizar do while, fique à vontade também, tá? Só tem que adaptar um pouquinho. Uma variável do tipo for, uma estrutura do tipo for int i. Minha variável de controle vai ser i. Eu vou iniciar ela em 0 e vou ir com ela até o total de entrevistados que eu tenho, né? De 0 a 9, por exemplo, eu tenho 10. Então, eu vou ir dessa maneira, tá? Aqui eu tenho as minhas entrevistas, tá? Dentro das minhas entrevistas eu vou fazer o quê? Então eu vou verificar, fazer um printf, onde eu verifico. Digite... Não vamos fazer uma interface mais amigável, né? Vamos colocar assim para o usuário. Qual o seu sexo? Interrogação.
E aí a gente faz um scanf, underline s, onde eu digo que eu quero uma variável do tipo inteiro, então percentual i, porque sexo é do tipo inteiro, vírgula o endereço, vírgula endereço e o nome da variável, tá? Então assim eu leio o sexo e leio. Após ler o sexo, eu posso ler também, perguntar se ele gostou ou não, né? Gostou do nosso último produto? Gostou do nosso último produto? Daí aqui tem a SN, tá? Então se eu mandar rodar isso aqui, ele vai pedir lá, qual o seu sexo? Daí no caso eu vou ter que limitar ali para 1 e para não, para 1 e 2, né? Porque aqui se eu digitar 5, ele está aceitando. Se eu digitar 6, ele está aceitando, ó. E ele vai ficar nessa. Não é legal eu ficar dessa maneira, né? Eu preciso informar o usuário que eu quero 1 para... Então, 1 é masculino, 2 é feminino. Vamos informar isso para o usuário. E aqui no produto também, 1 vai ser sim e 2 vai ser não. Tá? Só que veja, se eu mandar rodar isso aqui, mesmo que eu tenha colocado 1 e 2 ali, o usuário pode digitar o que ele quiser ainda. Só um pouquinho aqui, deu problema aqui. De novo. Ó, o usuário ele pode digitar o que ele quiser. Feminino. Depois tem que arrumar aqui, tá escrito errado. Se eu digitar, ó, 1 é masculino, 2 é feminino. Só que se eu digitar 6, ele tá aceitando, ó. 1 é sim, 2 é não. Só que se eu digitar 4, ele tá aceitando, tá? Eu não fiz o tratamento disso aqui. Eu posso tratar isso aqui dentro. E vai ser legal se eu tratar, né? Só vamos corrigir aqui antes, ó. Feminino. Vamos colocar aqui, antes que eu esqueça, o bloqueio, né? E vamos colocar aqui set loqueio, entre aspas, português, vírgula, null. Português. Ó, aqui pessoal, o que eu fui fazer, né? Eu fui colocar as acentuações, né, para os acentos serem reconhecidos. E aí, na hora que eu fui colocar, eu tenho que trazer uma funçãozinha chamada setLoqueio. Só que como faz um tempo que eu não uso ela, eu não lembro de cabeça certinho quais são os parâmetros dessa função. E é bom que eu não lembre aqui agora, porque daí eu já mostro para vocês como que eu faço quando eu não lembro. Poxa, eu não lembro como que usa essa função aqui. E veja, tem coisas que a gente não usa faz tempo e esquece, né? Então, o que eu faço? Como que eu faço para pesquisar isso? Eu pego essa função aqui, setLoqueio, e eu vou lá no Google, por exemplo, coloco lá. Tá, então se eu colocar setLoqueio e eu vejo como que ela funciona. Eu jogo ela no Google, tá? Então, ó, eu sei que eu tenho que incluir... Peguei um exemplo na internet, tá? Então, ó, eu tenho que incluir loqueio.h. Coloquei loqueio.h? Coloquei, tá lá loqueio.h. Tá certo. Depois disso, vamos ver como é que fica, ó. Gostei de ouvir isso. Ah, é porque tá errado aqui, ó. Vamos ver como que ele utiliza, ó. É assim, ó, eu que tô colocando errado. Ó, eu copiei aqui na internet como que é utilizado, né? setLoqueio, tem um LC underline all português. Então é ao contrário aqui e não é null, tá? É LC underline all português. Tá? Agora ele aceita. Eu tava com null na cabeça, porque eu tava trabalhando com outra coisa que utilizava muito null,
E eu fiquei com um nu na cabeça. Agora funciona, as acentuações vão funcionar também, tá? Beleza, pessoal? Então é assim, eu tô fazendo a minha pesquisa aqui, só que como eu tava mostrando para vocês, eu posso digitar qualquer coisa aqui que vai ser aceito. Como que eu resolvo isso? Como que eu obrigo o usuário a digitar 1 ou 2 e só se ele digitar 1 ou 2 que meu programa vai seguir? O que eu vou fazer? Dentro desse laço aqui, após o usuário digitar um valor de sexo, eu vou colocar um laço de repetição, onde eu vou deixar o usuário preso para sempre aqui nesse laço, nesse loopzinho, até que ele digite 1 ou 2. Então, enquanto sexo for menor do que 1, deixa eu colocar isso daqui entre parênteses também. Enquanto sexo for menor do que 1, ou, esse daqui é o operador ou lógico ou sexo maior do que 2, ou seja, se eu digitar errado, não digitar nenhum nem 2, se acontecer isso, eu vou pedir para ele digitar de novo. Então eu vou colocar assim para ele, ó. Vou pegar um outro print, colocar aqui e colocar: você digitou uma entrada inválida. Tente novamente. Tente novamente. Barra N. E aí vai vir para cá. Deixa eu dar um espacinho aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui. E aí ele vai tentar acertar o sexo, tá? Vai ficar preso aqui para sempre até que eu digite algo válido, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui para baixo, só que para o sim e não, né? Só que daí aqui vai ser SN, aqui vai ser SN. Veja, essa parte da validação aqui eu tô colocando, não é obrigatório que vocês façam essa parte, tá? Se vocês não colocaram no exercício de vocês, não tem problema. Eu só tô colocando aqui que eu acho que fica mais realista o nosso exercício, tá? Então agora pro sim e não, eu coloco a mesma mensagem, você fez uma entrada inválida, e aí eu replico essas mensagens aqui, tá? Então eu faço a validação para o sexo, faço a validação para o sim e não. Se eu mandar rodar isso aqui agora, vamos lá. Qual é o seu sexo? 1 ou 2, tá? Se eu digitar 8, você digitou uma entrada inválida. Tente novamente. 7, 9, 0. Ó, perceba que eu não saí do lugar ainda, estou no mesmo lugar. Agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar, vou digitar 1. Opa, agora sim, ó. Digitei 1, deu certo. E ele foi para a próxima pergunta. Gostou do nosso último produto? Poxa, digitei -7. Entrada inválida. -0. Entrada inválida. -0 nem existe, né? Entrada inválida. Então, agora eu vou digitar corretamente. Não gostei do produto. Número 2. Aí, ele avançou e pediu agora o sexo de novo, né? Porque daí voltou lá para... terminou o laço aqui e voltou lá para cima para pedir a próxima entrada, né? Que são 10. Então, eu percebo que tá dando certo. Tá? E... pra gente deixar até mais amigável aqui, eu poderia colocar o seguinte, ó. Qual os seus... Poderia colocar... algo como... aqui, ó. Cliente... Vamos imprimir o número do cliente na tela. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Cliente percentual I. Esse percentual I, a gente vai substituir ele pelo iterador lá em cima, ó. Como é que isso daqui vai ficar no código? Coloco a mesma coisa aqui, a mesma... não, essa linha aqui vai ser a mesma dessa linha aqui de baixo. E aí, aqui vai ser cliente percentual I. E aqui vai ser vírgula I. E aí, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, opa, nessa linha aqui, né? Tá, o que eu fiz de modificação agora no meu código? Estou mandando imprimir o número do cliente junto na tela. Espera aí que o meu Visual Studio, às vezes eu mando rodar e ele não faz nada. Daí eu tenho que cancelar e mandar rodar de novo. Ó, estou no meu primeiro cliente, ele tá o cliente 0. Então tá lá, cliente 0
ele escolheu, ele é do sexo masculino, e o cliente 0 gostou do produto. Aí veio o cliente 1, só que o cliente 1 é do sexo feminino, e ele não gostou do produto. E o cliente 2, ele é do sexo masculino, e ele não gostou. Entendeu? Então assim ele vai indo, ó, cliente 0, cliente 1, cliente 2, cliente 3, até o último cliente que a gente tem lá. Tá? Fiz as entradas de dados? Fiz. Vamos voltar para cá, ó. Fecha isso. Voltando para cá. Então, eu vou ler todas as entrevistas, e aí agora, para cada entrevista lida, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Ver quantas pessoas responderam sim, quantas responderam não. E depois tem esses dois percentuais aqui. Tá, vamos lá. Vamos criar as variáveis, então, para fazermos somatórios. Tá, vou criar uma outra linha aqui. Vamos colocar aqui, ó. Fazer uma nomenclatura. QTD de quantidade. Quantidade... Peraí, deixa eu só voltar aqui. Quantos responderam sim, quantos responderam não, né? QTD sim e QTD não. Tá? Quantidades de sim e quantidades de não. Como isso daqui é uma contagem, e eu tenho que começar contando a partir de um número, 0 no caso, eu inicializo as variáveis com 0, tá? Então as quantidades eu estou inicializando com 0. Então o que eu faço? Ó, depois que eu li todos os dados de uma pessoa só, dentro do laço de repetição, ó, tô dentro do laço, eu li os dados de uma pessoa só. Depois disso, eu começo a fazer o quê? Eu verifico o que aquela pessoa digitou de fato e faço a contagem. Então eu faço aqui, ó, um teste e verifico. Se a pessoa digitou sim, que significa 1, né? Se SN igual a 1, vai fazer alguma coisa. Caso contrário, else, vai fazer outra coisa. Então se a pessoa digitou sim, QTDS mais. Eu conto uma pessoa que digitou sim, né? Eu comecei em 0 a contagem. Se a primeira pessoa digitou sim, disse que gostou do produto, eu conto 1 para ela. Tá? Caso contrário, se a pessoa não gostou, é não. Tá? QTD sim, QTDS, QTDN. Tá? O que mais que o exercício pede? Então ele pede o número de pessoas que responderam sim e não, e o percentual de pessoas do sexo feminino que responderam sim. Tá. Para mim saber o percentual de pessoas do sexo feminino que responderam sim, eu posso verificar dentro da condição do sim quantas mulheres tem. Então, ó, a condição do sim é essa aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. Essa daqui é a condição do sim. Essa daqui é a condição... Opa! Essa daqui é a condição do não. Dentro da condição do sim, o que nós temos, pessoal? Dentro da condição do sim, eu posso fazer um outro teste para ver se é mulher ou não. Então eu vou ter que criar uma variável. Não preciso criar uma variável, é só verificar o sexo aqui, ó. Então, se foi sim e sexo igual para ser mulher, era 2, né? E sexo igual a 2 significa que é mulher. Então, aqui dentro, ó, nesse if aqui, é sim e feminino. Tá? E aí eu vou ter que ter uma outra variável para contar aqui, ó. Um QTD sim underline feminino. Inicializado com 0. E aí tem uma outra depois que a gente já sabe, que é o QTD não masculino, que são os homens que responderam não. Tá? Então essa variável aqui, QTDS feminina, a gente incrementa ela aqui dentro. Tá? Então aqui, essa variável é só as pessoas que responderam sim do modo geral, e aqui são mulheres que responderam sim. Agora, aqui, o último item, ele fala de homens que responderam não. Homens que responderam não. Então, o não está aqui. Agora, eu só preciso verificar se eles são homens ou não. Para verificar se é homem, troca para 1 aqui. Aqui é não e
masculino. E a variável é essa aqui. Tá? Então, aqui dentro, ó, tudo dentro desse else é quem respondeu não. Só que dentro deste if, que está dentro deste else, são pessoas que responderam não do sexo masculino, tá? Que é essa variávelzinha aqui. Então aqui eu tenho 4 contadores, tá? Só que ainda o exercício ele não pede a contagem, né? Ele pede, para esses 2 últimos itens, ele pede um percentual. Tá? Então é o percentual de pessoas do sexo masculino e o percentual de pessoas do sexo feminino. Tá? Esse percentual não ficou bem claro aqui sobre o que é esse percentual, né? Então talvez vocês tenham feito de uma outra maneira que vai estar certo também. Mas eu vou fazer aqui esse percentual de pessoas do sexo feminino que responderam sim sobre o total de entrevistados, tá? Talvez vocês tenham feito só sobre o total de mulheres, por exemplo, mas que estaria certo também, porque o exercício não ficou bem claro com relação a isso. Ok? Então eu vou fazer o percentual de mulheres que responderam sim sobre o total de pessoas e o percentual de homens que responderam não sobre o total de pessoas também, tá? O nosso total de pessoas nesse momento é 10. Então, perdão. Então, esse laço de repetição aqui das entrevistas está fechado, tá? Eu vou calcular os percentuais depois de tudo, depois que eu já tiver todas as contagens, tá? Perceba que as contagens acontecem a cada iteração do loop, certo? Então eu vou criar outras 2 variáveis para a gente utilizar depois, que são as variáveis do percentual, tá? Então eu vou criar aqui, ó, o percentual, como é que é o nome lá? Percentual, vou colocar aqui, percentual feminino e percentual masculino, que seja, tá? Então, percentual a gente vai calcular aqui depois. Só que esse percentual pode ser um número com vírgula. Tá? Pode ser que seja um número com vírgula. Então, não pode ser do tipo inteiro. Tem que ser float. Tá? Ponto flutuante. Bom, então o meu percentual feminino, ele vai ser o quê? O número, ele vai ser essa contagem de mulheres aqui, dividido por total, que é o meu total lá de cima. E o meu percentual masculino, ele vai ser a quantidade dos homens lá que responderam não, dividido pelo total. Então, esses daqui são os meus percentuais. Então aqui eu fiz tudo que o exercício pedia, agora é só fazer os printfs na tela. Tá? Printf, vamos colocar aqui, ó. A primeira coisa que o exercício pede, eu tenho que imprimir essas 4 coisas na tela. Então eu vou imprimir o quê? O total de pessoas que responderam sim. Então vamos lá, total de pessoas que responderam sim. Total de pessoas que responderam sim. Percentual I. A variável total de pessoas que responderam sim é essa aqui, ó, QTDS. E coloca um /n aqui. Agora, total de pessoas que responderam não é o QTDN. Agora, total de... Terceiro aqui, ó, total de pessoas do sexo feminino. Total de pessoas do sexo feminino que responderam sim. Aí, na verdade é o percentual, né? Na verdade não é total. Então é o percentual de pessoas do sexo feminino que responderam sim. Isso daqui é uma variável de ponto flutuante. Então aqui não é percentual I, é percentual F. E eu quero imprimir na tela 2 casas decimais. Então eu vou colocar ponto 2. E aqui vai ser PF, tá? Eu vou replicar essa mensagem aqui para baixo. E agora é percentual de pessoas do sexo masculino que responderam não. Também é ponto flutuante, eu quero 2 casas decimais, mas aqui é PM. Tá? Vamos ver se ele está fazendo aqui.
Ó. Então vamos colocar lá, ó. Vamos colocar, pra gente tentar ver se vai dar certo, tem 10 tentativas, 10 entrevistas, tá? Vamos colocar 5 homens e 5 mulheres. Então vamos começar com os homens. Um homem gostou. O segundo homem gostou. Terceiro homem não gostou. Quarto homem não gostou. Quinto homem não gostou. Mulheres. Uma mulher gostou, outra mulher gostou, outra mulher não gostou, outra mulher não gostou, outra mulher não gostou e foram todas. Tá. Então, ó, total de pessoas que responderam sim. Vamos dar uma olhada, ó. Tem 4 sim e 6 não. 4 sim e 6 não, ó. Quem respondeu sim é nessa linha aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 sims, ó. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 não. Tá certo. E ao percentual? O percentual não está dando certo. Por que o percentual não está dando certo? Porque tem um outro detalhezinho aqui ainda, ó. Tem um outro detalhezinho aqui, que é o seguinte. Tá? A gente tem um problema aqui chamado problema de casting de variável, tá? Assistam a aula 14, tem uma videotutoria que eu explico certinho lá o que significa isso. Mas basicamente, como eu tenho uma variável inteira sendo dividida por outra inteira, a informação das casas decimais estão sendo perdidas aqui. Então eu teria que fazer um casting para float e essa variável ser tratada como float somente nessa divisão. Para mais informações, vejam a videotutoria que tem lá na aula 14, tá? Então vamos rodar isso daqui agora. Novamente. Vamos lá. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tá? Agora ele está mostrando, ó. Então, 4 e 6, que nem eu tinha antes, e o percentual de pessoas do sexo feminino que responderam sim. Ele está dando 0,2, tá? Que seria 20%. A gente pode acertar isso multiplicando o resultado por 100 e colocando o símbolo de percentual, tá? Vai ficar 20% e 30%. Mas vamos só conferir se isso daqui está certo. Estão dando que 20% das mulheres, sobre o total de entrevistados, respondeu sim. Então, onde tem mulheres aqui? Mulheres tem aqui no final, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem metade é mulher. Dessa metade, quantas respondeu sim? 2, ó. 2 de 10, 20%. Dos homens, são 5 também, 50%. Dos que responderam não, são quantos, ó? 1, 2, 3. 3 homens de 10, ou seja, 30%, tá? Então o exercício está funcionando, a lógica está certa. Vamos só acertar isso aqui para escrever na tela 30%, 20%, tá? E eu acerto isso de que maneira? Eu posso fazer o seguinte, colocar vezes, deixa eu ver, no printf pode ser mesmo, tá? Vezes 100. Eu faço vezes 100, daí ele vai imprimir na tela o 20, não o 0,2. E aqui também, vezes 100, ele imprime o 30, tá? Para mim seria colocar o símbolo de percentual. Deixa eu lembrar, se eu não me engano é barra percentual. Eu acho que é assim, tá? Porque o símbolo de percentual dentro do print, se eu só colocar percentual aqui, ó, eu quiser que eu editando errado, eu editei 3 sims, 7 nãos, mas enfim, deu 20% de mulheres que responderam sim, 30% de homens que responderam não, tá? Posso jogar com as casas decimais aqui. Aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Mas nosso exercício é esse. O código do exercício está aqui. Vou passar por ele rapidamente mais uma vez para que vocês olhem bem e pausem o exercício caso vocês queiram digitar esse código aqui, tá? Só rolando até o final. Certo? Então o exercício 1 seria isso.